Bem-vindo ao Cético do Senso Comum. Este episódio será dedicado à constelação de internet Starlink do Musk, que abordamos na série Colonizando Marte. Mencionamos isso porque é o serviço onde Musk esboçou uma Marte livre e independente em uma seção de seu acordo de serviço. Abordaremos este tópico sob diferentes perspectivas: o modelo econômico, as vantagens competitivas e os riscos do sistema caso ele continue progredindo. Musk convenceu seus seguidores de que a Starlink dará à SpaceX o impulso econômico necessário para financiar seus futuros projetos espaciais. Diversos artigos estimam que isso renderá 30 bilhões de dólares para a empresa até 2025 em apenas 4 anos. Vamos demonstrar que estão se enganando se acham que isso vai acontecer, e vamos começar com um precedente histórico. O núcleo de seus seguidores parece ter memória curta, pois já caíram nesse engano anteriormente. Recentemente, eles acreditaram em Musk quando ele vendia contratos de locação e PPAs para sistemas de painéis solares através da SolarCity, alegando revolucionar toda a indústria solar. Nesse modelo, os assinantes da SolarCity receberiam instalação e matriz solar gratuitas sem custos iniciais, ao assinar um contrato de longo prazo. A empresa arcava com os custos do equipamento e instalação, coletando pagamentos de aluguel desses sistemas. Uma alternativa era a SolarCity instalar o sistema em casa gratuitamente e então cobrar pela energia por quilowatt-hora utilizado, como qualquer outra concessionária. Isso era chamado de Plano Plurianual, abreviação de Acordo de Compra de Energia. Nos dois cenários, a SolarCity precisava investir inicialmente em equipamentos, financiados pela venda de títulos, garantidos pelos pagamentos futuros dos clientes por esses sistemas. O modelo da SolarCity falhou porque a instalação e o equipamento custavam mais do que a empresa poderia recuperar através das taxas de assinatura. Quanto mais pessoas se inscreviam, mais títulos Musk vendia para cobrir novas instalações. Muitos desses títulos foram comprados por suas outras empresas, utilizando verbas do governo destinadas a outros propósitos. No caso da SpaceX, Musk usou o dinheiro recebido da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço para desenvolver o Crew Dragon. Cobrimos isso em detalhes em nosso episódio de 2 partes sobre a SolarCity, o que Musk vendeu para a Tesla. Quando Musk salvou a SolarCity, usando o dinheiro dos acionistas da Tesla, a empresa estava com 3 bilhões em dívida, devido ao fracasso desse modelo. Essa situação foi tão ruim que há uma ação coletiva por conflito de interesses em andamento no próximo mês, em Delaware, e nós vamos acompanhar isso de perto. Os demais demandantes já admitiram culpa e pagaram multas por não justificarem suas ações ao permitir a aquisição da SolarCity pela Tesla. Agora, com a Starlink, Musk planeja fazer o mesmo e o resultado será idêntico, pois isso é praticamente inevitável. Primeiramente, o que é Starlink? Starlink é uma antena de internet do tamanho de uma pizza grande. O pacote inclui o suporte com o roteador e os cabos necessários. Os clientes encomendam o kit e fazem a instalação por conta própria. Pelo visto, não há funcionários designados para fazer isso por você. Aparentemente, a maioria está apenas colocando no chão. O prato que você está comprando é uma unidade selada, que nem mesmo técnicos experientes em eletrônica podem desmontar sem destruí-lo completamente. Este vídeo no YouTube, dublado por Ken Kiter, mostra a destruição necessária para acessar o hardware, para ver o que o faz funcionar ou para fazer qualquer reparo. E o prato, por qualquer motivo, tem os cabos conectados diretamente a ele, em vez de serem plugados como um cabo digital to analog, converter ou HDMI. Quando o cabo precisa ser trocado, pode ser necessário comprar um prato novo. A mesma coisa se algo der errado com ele. Jogue o antigo fora e peça um novo. E a garantia muito limitada deles acaba após 1 ano. Então, é melhor manter a coisa segura, intacta e longe da sujeira do que em algum lugar onde seu cachorro possa urinar nela. O interessante é que a $500... Segundo especialistas em desmontagem, essas unidades provavelmente custam cerca de $2.000 para a empresa fabricar, sendo essa produção terceirizada e não interna. Os valores encontrados em artigos online para cada prato variam de cerca de $1.500 a mais de $3.000, então $2.000 como uma estimativa moderada e conservadora. Se custa à empresa $2.000 para construir a unidade e a vendem por $500, a Starlink está perdendo cerca de $1.500 por prato. Eles só podem recuperar esse custo através da taxa de assinatura mensal de $100.
Como a empresa afirma ter 500 mil clientes em uma lista de espera neste momento, isso sugere que a empresa terá que arcar com 750 milhões em custos de equipamento apenas para enviar esses kits. Mas isso é apenas a ponta do iceberg do buraco financeiro da Starlink. Esse prato, chamado carinhosamente de Dish e McFlatface, é inútil sem um satélite para refletir os sinais. Musk declarou que pretende lançar 42 mil satélites em órbita como uma constelação para atender seus clientes. Voltaremos a isso depois, mas por hora, vamos confiar no que você diz. Por enquanto, a Starship ainda não está pronta para entregar cargas úteis em órbita. E enquanto mostramos este quadro, reconheçamos que esta deve ser a configuração mais estúpida para uma baía de implantação já vista. Ponto de dobradiça único em superfície arredondada, sem saída para carga útil e braço robótico, esses satélites vão colidir com tudo e provavelmente abrirão a porta da frente permanentemente. Nenhum dispositivo Starlink foi entregue em órbita usando um Falcon Heavy. Pergunto-me por que isso acontece, já que aparentemente é um sistema funcional com uma capacidade de carga muito maior, mas até hoje, as únicas coisas que lançou ao espaço foram o Roadster que Musk roubou de Martin Eberhard em 2018, a missão Aerosat 6A em abril de 2019 e a missão do DoD no mesmo junho. O Dragon Heavy não voa há mais de 2 anos, deixando apenas os Falcon 9 para fazer essas inserções orbitais, carregando 60 desses satélites por vez, e eles querem lançar 42 mil satélites, o que significa que precisarão lançar 700 Falcon 9 para concluir o trabalho. Custo de um lançamento Falcon 9 como cobrado para os Estados Unidos da América, o governo pagou 50 milhões de dólares para desenvolver um propulsor reutilizado ou 62 milhões de dólares para um novo. Novamente vamos dividir a diferença em 55 milhões por lançamento e assumir que isso cobre todos os aspectos do lançamento do veículo, incluindo taxas de aluguel de plataforma, salários do pessoal e todos os outros custos associados a um lançamento. 700 lançamentos depois, essa simples matemática totaliza 38 bilhões e meio de dólares, apenas para os veículos de lançamento. Os satélites têm um custo aspiracional relatado de 250 mil dólares por unidade. Novamente, esse é um objetivo aspiracional para o custo de fabricação, não o custo atual, que foi relatado ser de até 500 mil dólares por unidade. Para sermos conservadores, usaremos novamente o número dos sonhos deles. O custo de 42 mil desses tem um preço de 10 bilhões e meio de dólares. A taxa de falha atual da constelação Starlink em órbita é de 3%, e a maioria deles tem menos de 1 ano de idade. Para manter a constelação completa, será necessário lançar 1.260 satélites anualmente, totalizando 21.550.000 lançamentos para garantir o desempenho. Os custos extras para substituir as unidades danificadas somarão 1,155 bilhão para os lançamentos e 315 milhões para os satélites, totalizando cerca de 1,5 bilhão por ano apenas em manutenção. Então há a equipe da SpaceX a considerar. A empresa afirma ter 10 mil trabalhadores e espera que o Starlink se torne um grande gerador de receita para ela. O salário inicial para uma posição júnior de produção na Starlink é de United States dólares, dos Estados Unidos 32 mil por ano. Com deduções, benefícios, seguros, etc., o custo total do empregado para a empresa pode ser até 40% maior. Assim, as posições de entrada custarão à empresa cerca de United States dólares dos Estados Unidos 45.675 por pessoa, considerando apenas salários de nível inicial, o que equivale a aproximadamente $500 milhão anuais em salários para atender somente 500 mil assinantes. Combine isso com a taxa de falha anual, e isso é $2 bilhões por ano. Isso sem considerar custos de aluguel, utilidades, licenças ou a rede de estações terrestres necessárias para acessar a World Wide Web. A $100 por mês, a empresa precisará de 1.750.000 assinantes apenas para cobrir os lançamentos extras e salários, sem morder o custo inicial de configuração. Lembrando que usamos estimativas conservadoras em todos esses números. Se cada satélite custar 500 mil e cada lançamento 62 milhões, o custo total para posicionar a constelação aumenta significativamente. Mas eis mais um fator a ser considerado. Segundo Gwynne Shotwell, presidente da SpaceX, toda a matriz precisará ser trocada a cada 5 anos, o tempo de vida útil dos módulos do satélite.
Então, em 5 anos, teremos 42 mil peças de lixo espacial flutuando em órbita, sendo substituídas por outras 42 mil a cada 5 anos. Toda a premissa é absurda. E então a empresa espera ganhar 30 bilhões por ano além disso? Com uma assinatura de $100 por mês, serão necessários mais 2,5 milhões de assinantes, exigindo o mesmo número de terminais, custando à empresa mais 37,5 bilhões em equipamentos. Isso demandará mais clientes, gerando mais custos em um ciclo interminável. A segunda parte comparará o serviço que os clientes receberiam com outros serviços de internet via satélite na América do Norte. As especificações do Starlink não corresponderão às de um serviço de internet típico de um provedor de telecomunicações. Geralmente, os satélites têm pouco ou nada a ver com o fornecimento de serviço de internet normal através do provedor local de cabo ou telecomunicações. A internet é transmitida globalmente por um cabo submerso que conecta a América do Norte à Europa. Bem, isso não é totalmente verdade. Esta é a rede de cabos submarinos usada para transmitir dados pela internet ao redor do mundo. Este sistema leva a internet para a maioria dos lugares do mundo que precisam dela. O mapa da Comissão Federal de Comunicações mostra o número de provedores por área nos Estados Unidos da América, removendo telecomunicações, cabo e fibra. Fica o mapa da cobertura atual de internet via satélite, que abrange todo o país de costa a costa. Como já existem provedores de serviços via satélite cobrindo todo o país, a Starlink será apenas mais uma opção. De acordo com os resultados compilados pela Tesla North, a Starlink gerencia uma taxa de transferência máxima de 61 Mbps, com uma extremidade inferior em torno de 11 Mbps, na cidade de Seattle. Os resultados de Los Angeles variam de 62,4 megabits por segundo até 35,49, com velocidades de upload muito mais lentas em comparação. A melhor velocidade de upload é de 17,7 Mbps em Los Angeles, metade da velocidade de download. Os pings neste gráfico variam de 20 a 94 milissegundos. Então, como isso se compara à banda larga fornecida por cabo? Usando o Ookla, testamos a conexão usada para fazer upload dos episódios com resultados de 820 Mbps de download, 915 Mbps de upload e ping de 7 ms, com 6 dispositivos conectados ao mesmo sistema. Esse é um programa com dados ilimitados que custa cerca de $80 por mês. O resultado de 61 Mbps no Starlink é adequado para chamadas de vídeo ou jogos, conforme o site do serviço. Portanto, 61 Mbps é uma taxa adequada para esses fins, considerando um único usuário. Se houver 2 dispositivos usando o mesmo link, essa velocidade cai, e cai novamente toda vez que você adiciona um dispositivo ao sistema. Se você tem 4 dispositivos, e um deles está transmitindo 25 Mbps como recomendado, sua experiência pode variar. O mesmo ocorre conforme mais usuários se conectam à constelação Starlink. A rede possui uma capacidade máxima de transferência de dados em um período específico e cada nova interface de usuário reduz sua habilidade de manter a taxa de dados constante. Se você tem 10 mil pessoas em um sistema, elas terão taxas mais rápidas do que alguém em um sistema com 100 mil ou 1 milhão. Quanto mais pessoas se conectam, mais a taxa de dados é afetada. Isso é um fato. Como a taxa de transferência de dados dessa internet via satélite se compara com outros provedores similares. Os principais provedores de internet via satélite nos Estados Unidos da América em 3 de setembro de 2021 são Viasat e HughesNet. Viasat é a rede mais rápida com pacotes a partir de $30 por mês, taxas de dados de até 100 megabits por segundo e uma garantia de preço de 2 anos. Eles empregam 5.900 pessoas e atendem 687 mil clientes nos Estados Unidos da América. A Viasat possui 2 satélites em órbita para atender a América do Norte. O satélite UTELSAT atende a Europa e partes do norte da África. Se você já usou a internet durante um voo transatlântico, provavelmente se conectou ao Viasat. A próxima geração de satélites deles, a constelação Viasat 3, que chegará em 2022, expandirá seu alcance globalmente usando apenas 3 satélites. Banda larga global, taxa de transferência superior a 100 Mbps, usando apenas 3 satélites a 35,7 km em órbita geoestacionária.
Isso equivale a aproximadamente 36 mil quilômetros no sistema métrico. A HughesNet, que alega ter inventado a internet via satélite, possui atualmente mais de 1 milhão de clientes em sua rede. Os pacotes deles começam a $, dos Estados Unidos 59,99, com taxas de transferência de dados de 20 e 5 megabits por segundo e instalação gratuita. A HughesNet cobre todo o continente americano, incluindo o Alasca, por meio de sua constelação Gen5 de 20 satélites High Throughput Satellites em uma órbita geoestacionária similar aos satélites da Viasat. Esses serviços não exigem que o cliente compre antecipadamente o equipamento sendo instalado gratuitamente. Ambos têm limites em seus dados, que podem ser aumentados por taxas de assinatura adicionais. Portanto, a Starlink não possui vantagem significativa na relação velocidade-preço comparada aos seus concorrentes. Mudar da Viasat para a Starlink resultaria em gastos de $500 em equipamentos, pagamento maior pelo pacote básico, necessidade de instalação própria e perda de até 40% da taxa de dados. Na HughesNet, é possível dobrar a velocidade dependendo da localização, porém as taxas mensais básicas também seriam dobradas, além de um custo adicional de $500. Musk está posicionando seus satélites mais próximos da Terra do que outros provedores por uma única razão: reduzir a latência ou tempo de ping. Essa métrica mede o tempo de comunicação entre dois computadores na rede. É claro que os sinais levam mais tempo para chegar e sair de um satélite a 36 mil quilômetros de distância, em comparação com os satélites Starlink orbitando a 550 quilômetros de altitude, mesmo com os sinais se movendo à velocidade da luz. Se você nunca ouviu o termo ping antes, provavelmente não é membro da única comunidade para a qual essa estatística é crucial, a dos jogadores. A comunidade de jogos vive e morre pela sua taxa de ping. Lag excessivo em um sistema resulta em atraso na reação do jogador a situações críticas que exigem respostas rápidas. E essa é a única situação em que o ping entra em jogo. Para reduzir o lag, os satélites precisam estar mais próximos da Terra, economizando milissegundos preciosos. Quanto mais próximos da Terra, mais satélites são necessários para ter cobertura global, pois precisam de linha de visão. Quanto mais satélites, mais congestionada fica a órbita. Porém, se os satélites forem afastados para cerca de 36 mil quilômetros do planeta, apenas 3 serão necessários para cobrir todo o globo. Isso funciona bem para todo o resto. Agora vamos ser perfeitamente honestos. Jogadores amadores sérios não jogam torneios de Fortnite ou Call of Duty em sistemas com 25 ms, então não dependerão de conexão via satélite. Quantos satélites Musk planeja lançar? Vamos relembrar. 42 mil dos seus satélites Starlink. Segundo dados de maio de 2021 da Pisalytics e da União dos Cientistas Preocupados, há 6.542 objetos orbitando a Terra atualmente, sendo 3.372 ativos, um pouco mais da metade do total. Adicionando o plano de Musk, a população em órbita aumentaria 7 vezes, de 6.542 para quase 50 mil. Em termos de satélites operacionais, isso é um aumento de 14 vezes. É um pouco irônico que uma das peças de pseudo-sabedoria mais citadas de Musk para seus seguidores seja: a melhor parte é não ter parte. Porém, ele propõe um sistema de 42 mil satélites para fazer o mesmo que um concorrente fará com apenas 3, a uma distância mais segura da Terra para não prejudicar os lançamentos. Segundo Shotwell, eles precisarão substituir todas essas unidades em 5 anos, elevando o número para 92 mil. Subitamente, as órbitas parecem muito mais movimentadas. Isso nos leva à chamada Síndrome de Kessler. Em 1978, o cientista da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço Donald J. Kessler propôs um cenário teórico onde a órbita da Terra ficaria tão cheia de satélites e lixo espacial que 2 objetos colidiriam, causando um efeito cascata que destruiria todos os objetos em órbita. Isso agora incluiria imposto sobre serviços. O filme Gravidade abordou esse tópico de forma cinematográfica, com os russos desativando um de seus satélites usando um míssil lançado da Terra. Rapidamente, a explosão desencadeou uma reação em cadeia na órbita do Hubble, iniciando uma sequência de destroços que derrubou os satélites de comunicação em minutos. Tal evento devastaria as redes globais de comunicação, sistemas de sistema de posicionamento global, vigilância militar e outras indústrias dependentes de satélites, deixando destroços em várias órbitas que poderiam impedir futuros lançamentos. No filme ocorre uma enorme destruição logo no primeiro ato.
Na verdade, tal destruição ocorreria durante um período muito mais longo. Em 1978, quando o mundo lançava cerca de 100 satélites por ano, a maioria com vida curta, Kessler determinou uma chance não nula desse evento futuro ocorrer. Este gráfico do aeroengineer.com categoriza os objetos rastreáveis em órbita em desconhecidos, objetos relacionados à missão do foguete, destroços do foguete, destroços da fragmentação do foguete, corpos do foguete, objetos relacionados à missão da carga útil, destroços da carga útil, destroços da fragmentação da carga útil e cargas úteis. O total atual é de cerca de 23 mil objetos conhecidos, com picos em 2007 devido à fragmentação de carga e em 2015, quando a tecnologia de rastreamento melhorou para encontrar mais objetos não identificados. Vamos reduzir o gráfico e adicionar 42 mil satélites Starlight aos totais, considerando apenas os satélites. Sem pinos, carenagens, porcas, parafusos ou qualquer outra peça associada. Apenas os satélites que Musk anunciou para o sistema. Essa chance não nula de colisões ocorrerem acabou de ficar muito maior. A preocupação é válida, e o argumento de Musk sobre seus satélites estarem em uma órbita mais baixa não é convincente. Se dois objetos colidirem em órbita, pedaços serão lançados em todas as direções a 25 mil km por hora. Os destroços não ficarão na mesma altura do objeto original. A promessa de Musk de que os satélites Starlink desativados iriam desorbitar e queimar na atmosfera por conta própria pareceu vazia, já que muitos satélites falharam e essas unidades mortas não caíram do céu. Agradecimentos a Tory Bruno da United Launch Alliance por postar isso no Twitter. A linha do tempo mostra quanto leva para detritos espaciais desorbitarem naturalmente, o que não favorece os planos de Musk. Satélites na 550 km que ele planeja ocupar levam anos para voltar à Terra se o contato for perdido, sendo um perigo durante todo o tempo em órbita. Em 2017, os Estados Unidos da América, o governo registrou 308.984 possíveis colisões de lixo espacial, sendo 655 de notificação de emergência. Então são cerca de 850 possíveis colisões por dia, com 2 situações graves diariamente. Isso não é insignificante. A síndrome de Kessler é um tópico muito debatido. Astrônomos alertam sobre perigos de encher órbitas com dezenas de milhares de satélites adicionais, enquanto pessoas desinformadas os acusam de serem alarmistas. Shotwell está, sem dúvida, do lado desinformado deste debate. Durante uma entrevista ao vivo, o bilionário investidor Ron Barron fez uma pergunta a Gwen Shotwell. Com dezenas de milhares de satélites em órbita, como você evita colisões entre eles? A resposta dela? Imagine 30 mil pessoas distribuídas uniformemente pela Terra. Você poderia passar a vida inteira e nunca ver outra pessoa. O grau de ignorância e arrogância em sua resposta é impressionante. O número correto é 42 mil satélites que você deseja colocar, não 30 mil. Segundo, os humanos não se movem a 25 mil km/h. Terceiro, se eles alguma vez se chocassem a essa velocidade, eles se liquefariam completamente. Por fim, esses satélites cruzam constantemente suas rotas, como mostrado neste vídeo. Nesta passagem, 2 trens de Starlinks cruzaram sem incidentes. Mas bastará uma vez em que um satélite não responsivo derrube outro de sua órbita, e isso acelerará a previsão do síndrome de Kessler. Dizemos acelerar em vez de iniciar porque a síndrome de Kessler já começou. Em 1º de junho de 2021, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e a Agência Espacial Canadense relataram 5 milímetros causado por uma explosão no Canadarm-II da Imposto sobre Serviços. Os braços do Canadarm são de epóxi de grafite, protegidos por mangas à prova de balas de Kevlar. Qualquer projétil teria atravessado 2 camadas de cada material. Essa é apenas a mais recente colisão de objetos na Imposto sobre Serviços. Certamente não será a última. O ponto que está sendo feito aqui é: já estão acontecendo colisões no espaço. Toda vez que há uma colisão em órbita, peças adicionais são lançadas no espaço como resultado. Se cada colisão resultar na peça original soltando uma peça adicional, isso dobraria o número de projéteis. Se soltar 2, você triplicou a quantidade. Isso se torna uma função exponencial, como propagandas de shampoo, onde você conta para 2 amigos, eles contam para outros 2 e assim por diante.
Nos primeiros dias, essa função está nos estágios iniciais. Como estamos adicionando a população de detritos orbitais em uma taxa maior do que estamos subtraindo dela, estamos aumentando a taxa na qual isso está acontecendo. Por isso, agências espaciais como a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão buscam soluções para limpar a órbita da Terra dos milhares de detritos orbitais rastreáveis e dos milhões de peças menores que, apesar de pequenas demais para serem rastreadas, ainda têm a energia potencial de uma bala de canhão. Quando a síndrome de Kessler acelera, as colisões se tornam mais frequentes, gerando mais estilhaços. No final, podemos ficar com um campo de detritos ao redor do planeta que impede lançamentos para qualquer órbita. Como Musk pretende lançar a humanidade para a Lua e Marte, onde planeja se tornar imperador, ele deveria proteger essas órbitas, mantendo-as o mais limpas possível, especialmente considerando as naves estelares de pele fina que planeja usar para realizar suas fantasias de Cristóvão Colombo. É o que ocorre quando um pedaço de plástico de 14G se choca, em velocidade orbital, contra um bloco maciço de alumínio. Este é o resultado do mesmo teste usando uma 1 cm no lugar de plástico. Para ilustrar, vamos comparar esses impactos com um projétil de calibre .50, atingindo uma placa de aço inoxidável. O projétil tem 1000 ms e 50 gramas. Esses projéteis atravessam uma placa de aço inoxidável de 3/4 de polegada de espessura, cerca de 20 mm. Direto ao ponto, qual a espessura da pele de aço inoxidável da Starship? Atualmente é de 4 mm, com planos de ir até 2 mm. Todo objeto único em órbita irá romper essa pele como papel, já que tudo em órbita se move cerca de 10 vezes mais rápido do que essa bala. Vamos analisar o potencial mercado global para este serviço de satélite. Recentemente, Gwynne Shotwell afirmou que a Starlink busca explorar um mercado trilionário com sua rede de satélites. Veja como $1 trilhão se parece em números. Esse número representa a população mundial no final de junho de 2021, que está próxima dos 8 bilhões de habitantes. Então, a senhorita Shotwell, presidente da SpaceX, braço direito de Musk e seu boneco de ventríloco pessoal, acredita que de alguma forma eles vão extrair, em média, $127 por ano de cada homem, mulher e criança no planeta Terra, ou cerca de $635 por ano para cada família de 5 pessoas. Temos que nos perguntar se ela viaja muito. Parece que a senhorita Shotwell, com um patrimônio líquido pessoal de $300 milhões, não está ciente de que a grande maioria das pessoas no planeta Terra não tem esse dinheiro para gastar no luxo de um serviço de internet. Este mapa interativo do mundo no World Data Info permite que o usuário clique em qualquer país do mundo e descubra qual é a renda média anual atual nesse país. Os países verdes ganham mais de $12 mil por ano. Os países de verde escuro ganham mais de $50 mil por ano por pessoa empregada. Os países vermelhos, no entanto, ganham menos de $12 mil por ano, e as nações de vermelho profundo ganham menos de $1.000 por ano por pessoa empregada. Ambos os 2 países mais populosos do mundo, China e Índia, estão no vermelho. Assim como o México, onde os dados mundiais relatam uma renda anual média de United States dólares dos Estados Unidos, 9.480 por pessoa. Se a senhorita Shotwell acha que vai vender caixas de sinal de $500 e assinaturas de $100 por mês para essas grandes populações, ela precisa acordar para a realidade. Vamos pegar esse mapa e remover todos os países em vermelho, onde a grande maioria ganha menos de $1.000 por mês. Isso inclui Canadá, Estados Unidos da América, grande parte da Europa, Austrália, Nova Zelândia, Japão e alguns países no Oriente Médio e América do Sul. E adivinha o quê? Todos esses países já são atendidos com internet banda larga global através do sistema de cabos oceânicos existente, no qual a Starship terá que se conectar de qualquer maneira. Isso tem sido ignorado pelas pessoas. A constelação Starlink nunca superará o Nexus baseado em terra porque ainda tem que se conectar a esse mesmo sistema. Sua velocidade e ping nunca serão superiores aos do sistema central. As pessoas sempre estarão melhor com uma conexão a cabo. É mais barato, rápido e confiável.
Isso explica por que o mercado global de internet via satélite, apesar de ser uma indústria em crescimento, foi avaliado em apenas 3.424 bilhões em maio de 2021, com previsão de dobrar para aproximadamente 6.896 bilhões de dólares até 2026. Portanto, mesmo se a senhorita Shotwell dominasse todo o mercado global de satélites, eliminasse a concorrência e se tornasse a única provedora de internet via satélite no mundo, ela geraria apenas cerca de 0,5% do valor que alega que a Starlink está prestes a criar para seu chefe. Ou seja, ela está falando sem embasamento algum. Como quando ela deu a palestra TED em 2018. Ah não, isso definitivamente vai acontecer. Isso definitivamente vai acontecer. Como? Qualquer um que analise os números com atenção pode concluir rapidamente que eles não fecham. Seria uma atitude totalmente ingênua dar dinheiro ao Musk por essa razão. Você teria que ser quase tão desinformado quanto o governo federal. Em dezembro de 2020, a Comissão Federal de Comunicações anunciou que a SpaceX foi uma das provedoras de internet via satélite, escolhidas para receber quase $1 bilhão dos contribuintes para montar sua constelação e atender 642.925 locais nos Estados Unidos da América. Este é um projeto do Musk. Claro que há um subsídio governamental que ele pode sangrar até o fim. Este é o valor que a Comissão Federal de Comunicações reservou para o Starlink. 885.500.000 Este é o número de locais que Musk precisa do serviço. 642.925 dólares. Este é o valor que a Comissão Federal de Comunicações está disposta a pagar por local para que Musk cumpra sua promessa. 1.380 dólares por local. Mas isso nem sequer cobrirá o custo do kit de equipamentos que a Starlink precisa enviar para cada endereço. O dinheiro da Comissão Federal de Comunicações não é garantido e será dividido em parcelas. Baseia-se no desempenho e será pago em parcelas mensais ao longo dos próximos 10 anos. Para receber o dinheiro, a Starlink deve provar que o sistema pode atender os clientes, mantendo latência abaixo de 100 nms, fornecendo velocidades de 100 Mbps downstream e 20 Mbps upstream. Curiosamente, em junho de 2020, a Comissão Federal de Comunicações divulgou um relatório questionando a capacidade da Starlink de cumprir suas promessas. Eles não acreditavam que a Starlink seria capaz de fornecer as velocidades e a latência necessárias para se qualificar para o Fundo de Oportunidade Digital Rural. Fundo de Oportunidade Digital Rural. É uma preocupação que foi secundada pela Ookla em maio de 2021. Como um dos principais aplicativos para medir tais métricas, a Ookla acredita que o sistema pode eventualmente se qualificar para as velocidades de upload, mas já está muito aquém nas velocidades de download. O que significa que a Starlink não se qualificará para o subsídio Fundo de Oportunidade Digital Rural porque não atingirá as metas. É um mistério porque, em dezembro de 2020, a Comissão Federal de Comunicações anunciou repentinamente que a SpaceX havia ganhado o leilão de baixa latência de seu programa de subsídios, concedendo à empresa quase $1 bilhão distribuídos em pagamentos mensais por 10 anos. De repente, eles viram algo que mudou sua opinião e os fez pensar que seria um bom investimento afinal. Eles estavam muito enganados. Em 30 de junho de 2021, um ano após a Comissão Federal de Comunicações expressar dúvidas e 6 meses após anunciarem a SpaceX como vencedora do leilão, Musk agora diz que a Starlink já está próxima da falência e que ele precisa de mais United States dólares dos Estados Unidos 30 bilhões para colocá-la em funcionamento, cerca de 30 vezes o prometido pela Comissão Federal de Comunicações e rapidamente para evitar a falência. E como ele vai conseguir isso? Já discutimos como a Starlink provavelmente será uma máquina de perder dinheiro. Quando uma empresa precisa arrecadar fundos rapidamente para conter prejuízos, costuma recorrer a 3 letrinhas: oferta pública inicial. Musk já insinua a ideia de separar a Starlink da SpaceX com uma oferta pública inicial, como você já imaginava. Em 24 de junho, durante a finalização do roteiro deste vídeo, um artigo foi publicado mostrando que Musk já insinua uma oferta pública inicial da empresa, sem nenhuma surpresa. Ele afirmou que isso ocorrerá quando a receita da Starlink se tornar mais estável. Uma oferta pública inicial é quando uma empresa decide vender ações para o público, permitindo sua negociação no mercado aberto. Empresas fazem isso quando se sentem prontas para o escrutínio e as práticas de relatório necessárias, mas também para se manterem à toa com uma injeção de dinheiro dos acionistas no mercado aberto.
E a melhor maneira, como Musk sabe, de aumentar o preço dessa oferta pública inicial é com hype. Aqui está uma lista concisa dos motivos para evitar a oferta pública inicial da Starlink. Primeiramente, como já destacamos, este sistema é comum e perderá dinheiro a rodo. Em segundo lugar, Musk pretende usar as receitas da Starlink para financiar futuras operações da SpaceX. Eles vão desmembrar a Starlink, oferecendo uma oferta pública inicial na Starlink e não na SpaceX. Ainda assim, o fluxo de receita da Starlink é destinado a beneficiar outra empresa privada de Musk, na qual os acionistas não terão participação. Para realizar uma oferta pública inicial da Starlink, ela precisará se tornar uma entidade separada da SpaceX, mas então enviará toda a receita gerada para a SpaceX? As declarações de Musk são contraditórias entre si. Se a Starlink tem o objetivo de gerar uma fonte inesgotável de recursos para Musk expandir suas empresas além da Terra, então ele precisará reter o máximo possível dessa receita. Se a empresa abrir o capital, ele teria que dividir a riqueza em troca de um valor fixo obtido na oferta pública inicial. A SpaceX só pode lucrar com essas ações, declarando dividendos pagáveis a todos os acionistas dessa classe ou especulando no mercado de ações. Se Musk pretende manter todos esses dividendos para si mesmo, então ele e a SpaceX comprariam ações preferenciais e liberariam apenas ações ordinárias para o público em geral. Aqui está o ponto. Musk nunca paga dividendos. A Tesla é considerada uma das empresas mais valiosas do mundo, mas nunca pagou dividendos aos seus acionistas. Musk não poderá pagar apenas um grupo de pessoas, a menos que ele crie ações diferentes, onde as preferenciais receberão dividendos e as comuns não receberão nada. Novamente, usaremos a Tesla como exemplo. O acordo de acionistas da Tesla afirma claramente que a Tesla nunca pagou e não pagará dividendos sobre suas ações no futuro previsível. Isso nos leva de volta ao ponto inicial com a SolarCity. A SolarCity abriu capital em dezembro de 2012, com uma oferta pública inicial de $8,92 milhões para investir na compra dos equipamentos que alugavam para seus clientes. O hype em torno desta suposta nova empresa revolucionária fez as ações subirem de 8 para mais de $80, mas depois perderam mais de 75% do valor, fechando a $20,36 quando a Tesla salvou Musk e seus primos em 1º de novembro de 2016, cerca de 4 anos depois. As ações estavam superestimadas, pois a empresa estava insolvente na aquisição. Além do preço de compra de United States dólares dos Estados Unidos, 2,8 bilhões, a Tesla também assumiu United States dólares dos Estados Unidos, 3 bilhões em solar. Dívida da Citi. A empresa, antes elogiada pela imprensa por anos, prometia os painéis solares mais eficientes do mundo. Na realidade, usava componentes chineses baratos em suas instalações e perdia dinheiro em cada contrato. O mesmo acontecerá com a Starlink, é o mesmo modelo, com resultado idêntico. Outra fantasia superestimada de Musk. Você pensaria que as pessoas não aprenderiam? E mais uma coisa sobre Musk e a perspectiva de uma oferta pública inicial para a Starlink. Musk odia a Securities and Exchange Commission. Odeia eles. Ridiculariza eles, provoca eles. Ele foi pesadamente multado por suas antigas palhaçadas. Mas ele terá que lidar com eles em um nível totalmente novo, se esta oferta pública inicial avançar. Ele teria que bajular e ficar quieto, o que, como sabemos, não são seus pontos fortes. Considerando tudo, se a Starlink se separar da SpaceX e Musk for forçado a seguir esse caminho, será praticamente um último esforço para salvá-lo novamente, e desta vez os investidores fariam bem em se manter longe disso à medida que desmorona. Se você acha que essa avaliação é tendenciosa, questione-se sobre isso. Você conhece alguma empresa de capital aberto que redireciona todos os seus lucros e receitas de volta para a empresa privada original? Deixe essa informação nos comentários, se possível. Em relação ao próprio sistema Starlink, há preocupações adicionais. Já mencionamos que essas unidades seladas não podem ser reparadas pelo usuário, nem mesmo por profissionais. De acordo com os termos do acordo Starlink, as antenas estão sendo vendidas exatamente como estão, o que deve ser um alerta vermelho e o princípio de caveat emptor deveria dissuadir a compra. Aqui estão outras razões pelas quais o Starlink provavelmente não será uma boa escolha para os norte-americanos. Uma das primeiras coisas que você precisa perceber é que este serviço não é adequado para pessoas que vivem em áreas de alta densidade.
Os satélites não possuem largura de banda suficiente para esse tráfego, sendo mais adequados para pessoas distantes das cidades. Relatórios nas redes sociais mostram que uma única árvore pode interromper a conexão de internet em Sterling, o que é compreensível. Árvores bloqueiam sinais, mas nem todos vão querer desmatar ao redor de casa para assistir Netflix e relaxar. Além disso, a árvore que bloqueia seu sinal pode nem estar em sua propriedade. Outros problemas incluem relatórios que agora indicam que o sistema é incapaz de funcionar em condições inferiores a menos 30 graus Celsius e superiores a 40 graus Celsius. Em Fahrenheit, isso é de menos 22 a 104 como a temperatura interna do prato. A parte inferior da escala não afetará a maioria dos estados americanos, mas o Alasca e muitas regiões do Canadá atingem temperaturas abaixo de menos 30 graus Celsius durante um inverno típico. Contudo, a parte superior da escala gera um problema para os Estados Unidos da América continentais, como um testador beta no Arizona descobriu quando seu prato superaqueceu e precisou ser resfriado pelo dono, que construiu um dossel para sombreá-lo e economizar água. No sul dos Estados Unidos da América, as temperaturas comumente excedem os 40 graus Celsius. Sul da Califórnia, Arizona, Novo México, Texas, eles não têm problema em atingir essa marca em um ano normal. Nos dias mais quentes do ano, você pode esperar perder sua conexão Starlink. Em áreas propensas a tempestades elétricas, clientes que não usam instaladores profissionais podem estar se preparando para outro choque, já que antenas foram atingidas e destruídas por raios. Vamos encerrar com uma pergunta. Quando você tem que comprar outra antena da Starlink porque a que você tinha estragou, a empresa vai cobrar os mesmos $500 pelo sistema de substituição? Ou eles vão cobrar o custo total para que não percam mais $1.500 com você? Talvez alguém pudesse fazer essa pergunta ao Musk no Twitter para ver que tipo de resposta você obtém, e então você pode compartilhá-la aqui para que todos nós possamos dar uma boa risada. Os satélites Starlink já estão representando uma ameaça adicional a todo o planeta ao prejudicar a astronomia terrestre, além dos demais aspectos problemáticos desse sistema. No último ano, astrônomos amadores têm compartilhado na internet imagens mostrando como os satélites Starlink em órbita estão dificultando a realização de fotografias em lapso de tempo necessárias para seus hobbies e observações do céu. Um exemplo perfeito seria quando as pessoas, no ano passado, tentavam capturar imagens do cometa Neowise, uma oportunidade única na vida. Não apenas os amadores estão enfrentando esse problema. Os observatórios terrestres profissionais estão tendo os mesmos problemas. Trens de satélites semelhantes a estrelas destroem completamente a imagem do lapso de tempo. Mas essas imagens não são apenas para postar nas páginas do Facebook ou Instagram de alguém. As imagens são analisadas para detectar objetos próximos à Terra. Para piorar, o melhor momento para detectar esses objetos é durante o crepúsculo, quando os satélites Starlink são mais visíveis no céu. Certamente a constelação Starlink se tornará um obstáculo crescente conforme sua população em órbita aumenta. Mas não se preocupe, Elon Musk já garantiu aos seus seguidores que o Starlink não impactará a astronomia terrestre de nenhuma maneira. Bela maneira de ignorar as evidências incontestáveis, seu idiota. Após toda a análise, escavações, leitura de artigos, vídeos e cálculos, aqui estão as conclusões que qualquer pessoa atenta deveria chegar sobre o Starlink. Primeiramente, a constelação Starlink não traz novos produtos ao mercado. Segundo um dos principais apps de medição de latência, o Starlink provavelmente não oferecerá uma vantagem significativa de velocidade em relação aos produtos existentes. Terceiro, o mercado para este produto está praticamente limitado a regiões remotas da América do Norte, Europa e Austrália, já atendidas por outros provedores. O mundo necessita mais de água encanada do que internet via satélite. Quarto, o número de satélites propostos por Musk acelera significativamente a taxa de incidentes, necessária para realizar uma aniquilação total da síndrome de Kessler de objetos em órbita, que a 550 km de órbita terrestre baixa poderia criar um manto de estilhaços ao redor da Terra que impede o lançamento de qualquer outra nave espacial. Esta não é uma indústria de trilhões de dólares que eles estão tentando explorar. Na verdade, nem sequer é projetado para ser uma indústria global de 10 bilhões nos próximos 5 anos. Sexto, a constelação atual já compromete a capacidade dos astrônomos terrestres de detectar asteroides com risco de colisão com a Terra e fazer outras descobertas científicas.
E sétimo, Musk prometendo uma emissão de oferta pública inicial em uma Starlink desmembrada basicamente sinalizará ao mundo que este modelo é mais um fracasso de Musk que requer resgate. Basta esperar até que o Rocket Jesus diga que isso é óbvio, e é quando todos saberão com certeza. Obrigado por assistirem a este episódio de Um Ano do Cético do Senso Comum. Tem sido uma jornada incrível ver este canal se tornar uma comunidade de ideias afins, trazendo grande satisfação para todos nós. Teremos um episódio especial para celebrar nosso último ano, então fiquem atentos. Seu apoio contínuo e crescente pelo nosso trabalho nos surpreende diariamente. E aos nossos patronos do Patreon, muito obrigado por apoiar diretamente o canal. Grandes mudanças estão por vir nas próximas semanas e você está contribuindo para torná-las realidade. Como sempre, deixe seu like, compartilhe com amigos, divulgue nas redes sociais e ative as notificações para saber quando o Cético do Senso Comum voltar. Obrigado.